Graças a Deus nós estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar, nos revelando a sua palavra. A palavra de Deus sempre é revelação, né? É claro que é Bíblia, mas também com entendimento que é a revelação, né? Não é, basta só a Bíblia, né? As palavras do Senhor, mas tem que ter o Espírito Santo para dar sentido a isso. É como que seja um alimento com vitaminas, proteínas, né? Sem isso aí, só a bucha não serve nada, né? Então assim é a palavra de Deus também. Sem o Espírito Santo não tem alimento. Então que Deus venha nos revelar, nos dar o verdadeiro sentido, o verdadeiro entendimento da palavra, para que a gente possa aprender aqui, tanto nós aqui como você que vai nos acompanhar a partir de agora. E nós vamos estudar aqui a quinta lição do quarto trimestre de 2024, né? Então é o último trimestre aí, 2024, nós estamos estudando o tema principal, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, né? Então, as promessas de Deus, que é o tema principal e subtema aí, que é confiar e viver as bênçãos do Senhor, né? Porque tem fidelidade, o Senhor é fiel e tem o poder, todo o poder de cumprir isso aí, né? Então nós vamos estudar hoje a quinta lição, 3 de novembro de 2024, essa data aí. E o assunto da lição, a promessa de salvação. Então isso aqui é a promessa principal, porque é como que é a conclusão de um trabalho, né? Como que, né? Você tem um sonho de ser um médico, de se formar em alguma profissão e você concluiu, né? Então nessa caminhada você vai ter muitos obstáculos e vai ter incentivo e vai ter também desânimo em tudo nisso aí. Mas o que prometeu é o que anima, que é o próprio Deus nos anima para que a gente não desanime, né? Claro. Então existem as promessas nessa caminhada, mas fechando a conclusão, o que é o sentido dessas promessas? É chegar na promessa, que é exatamente o final, a conclusão das promessas, que é a salvação. O trabalho todo fecha nisso, né? A conclusão de todo um trabalho feito é se salvar, ou seja, o objetivo principal. Então essa promessa que você vai trabalhar, vai lutar durante essa carreira que está proposta para nós, então nós chegamos no final. Tem um versículo da palavra de Deus que eu sempre falo, que fala da promessa, ele não fala das promessas. Hebreus 10, 36, que diz que porque necessitais de paciência, para depois que haverdes feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então sempre eu digo que é exatamente essa aqui que nós vamos estudar, que é o final, é a conclusão das promessas da caminhada, né? Então tem a promessa que é a colheita, é essa aqui, né? Isso. Então nós vamos aqui a promessa, né? A promessa de salvação textual. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então esse é o nosso texto áureo, né? João capítulo 5, versículo 24. Verdade prática. A promessa da vida eterna é
a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, isso aí já está, a verdade prática já está dizendo exatamente o que eu falei, que é a maior promessa, a maior bênção. Porque não adianta você começar uma coisa e não acabar. Não teve resultado nenhum. É exatamente o fechamento, o final, a bênção, a conclusão, o resultado, a colheita, né? Então é exatamente a salvação, né? Então já passo aqui para a irmã Arisneide fazer aí sua introdução. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos essa quinta lição sobre as promessas de Deus, e essa, como o missionário Ramalho já citou, é uma das maiores. Essa é a maior promessa da Bíblia, que é a promessa de salvação. E todos nós precisamos entrar nesse caminho, né, de alcançarmos essa salvação. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Calvário, que foi a morte de Jesus e a sua ressurreição, foi a resposta de Deus para essa necessidade da humanidade. E aí, em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo também escreve que mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma promessa de vida eterna, né? Porque a salvação, ela não é apenas porque nós temos essa garantia de salvação durante estarmos com vida aqui, mas pós-vida terrena nós teremos a garantia da verdadeira salvação, que é a vida eterna com Cristo. Então essa é uma das promessas condicional, né? Ela depende do posicionamento do homem, e o posicionamento do homem em relação a ter essa salvação, a receber essa salvação, é por meio da fé. É crendo nessa promessa, crendo na execução dessa promessa através do sacrifício de Cristo, é que nós podemos alcançar. Foi o que o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo e Silas naquela prisão, quando ele se deparou com aquela cena dos cárceres, das prisões estarem abertas. Ele ficou apavorado e ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondeu dizendo: é crer no Senhor Jesus e será salvo não só tu, mas a tua casa também. Está lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 27 até 40. Então, o critério é crer. Aqui mesmo no texto áureo já fala que na verdade vos digo, são palavras de Jesus, que quem ouve, esse ouvir não é ouvir superficial, simplesmente ouvir, mas acompanhado de crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E essa vida eterna é a partir dessa certeza da salvação. Aí está garantido que não entrará em condenação, mas já passou da morte, né, dessa sentença e dessa condenação que nós adquirimos pela natureza pecaminosa, e já temos a garantia de vida eterna. Então é um plano perfeito que só poderia ser divino. Não pode acontecer essa salvação por meios ou por critérios humanos. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, está escrito: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada
pelos que a ouviram. A Bíblia, na verdade, toda essa composição dos 66 livros, ela tem exatamente a centralidade na salvação oferecida por Cristo. A promessa já está lá em Gênesis 3,15. A partir da queda do homem, Deus já tem essa proposta para aqueles que crerem e aqueles que se sujeitarem às diretrizes da palavra de Deus. Então, permanece de pé o convite, mas essa porta irá se fechar. E nós temos o tempo chamado hoje para nos atentarmos a esta grande salvação. Então, é sobre este tema que nós estaremos estudando hoje, um tema muito importante e necessário para todo o homem. Não tem outra escapatória, não tem outro caminho. É Jesus. Pois é, aí você vê esse texto áureo aqui, não entrará em condenação, ou seja, não vai ser cobrado nada, né? Mas passou da morte para a vida. Então você entende que precisa entender que você está morto. Todos nós. Mas quando nós aceitamos Jesus, aceitamos as suas palavras, acreditamos na sua palavra, e eu acreditar aqui não é saber. Não, não é saber. Não, porque saber, tem muita gente que sabe que existe Jesus, que morreu na cruz, sabe tudo. Agora, o acreditar é você seguir. Né? Você verdadeiramente dá ouvido. Dar ouvido é você aprender. Você seguir. Acredita de tal maneira que você Aplica, né? aplica na sua vida. Então, quem acredita passou da morte para a vida. Não é uma conversa fiada aqui de religioso, de tradição de homem ou alguma teologia humana, não. Aqui é palavra de Jesus Cristo dizendo que você está morto. E o apóstolo Paulo, ele fala isso aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, dizendo que já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que é isso aí? Todos nós nascemos já mortos. O que é isso? Separado de Deus. Para a vida eterna, nós não temos vida, temos aqui. Que é uma vida corruptível, uma vida que tem data de validade. Uma vida que já está decretada a morte. Não tem saída, está decretado. Ou seja, ordenado pelo próprio Deus o homem morrer. Agora, aí você pode sair dessa morte aqui para uma vida. Passou da morte para a vida. O apóstolo João fala isso na sua carta, dizendo que nós passamos da morte para a vida. Quer dizer, mas você precisa passar por esse processo de crer. E quando você acredita, você se mantém crendo. Se manter, que é o que vai falar aqui, de redenção, de justificação e santificação. Regeneração. Regeneração, tudo isso é um processo. Agora, se você confessou o nome do Senhor Jesus, você já foi justificado. Justificado ou santificado, já chegou, já foi perdoado todas as dívidas. Justificado mesmo. Foi remido. Já aceitou Jesus, acabou, apagou tudo o que você devia. Agora, o problema é para frente, né? Que você está num corpo que a tendência é pecar. Aí você vai ter que ter a ajuda do Espírito Santo. E você verdadeiramente dá ouvido a esse Espírito. Viver em Espírito, andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Porque você vai adquirir dívida de novo. Já foi perdoado, você se arrependeu. Confessou o nome do Senhor Jesus, perdoou tudo. Agora, e você não vai continuar vivendo? Aí você vai continuar pecando de novo. Quer dizer, você precisa de dar ouvido. Para onde é agora? Que eu não sei mais para onde eu vou. Aí sim. Aí o Senhor Jesus vai te conduzir. Romanos 8, versículo 12, diz que não há carne para viver segundo a carne. Né? Porque aquele que vive segundo a carne morrerás. Mas o que vive segundo o Espírito viverás. Então,
Então o espírito dá vida, a carne mata. Né? Porque, na verdade, ela está morta. O que ela pode produzir é mais morte. Ou seja, mais não, mas exatamente ela não sai da morte, não sai da condenação. Né? Ela fica condenada e leva a alma com tudo. Né? Mas assim, então esse é o assunto nosso de hoje, que é o principal para um crente, para qualquer humano, qualquer pessoa, um ser humano, precisa atentar para isso aqui, né, para que possa sair dessa condenação para a salvação. Aí você, aí as promessas que nós estamos estudando, as promessas, por isso que eu falei no início, né? As promessas vai ser prometido para ti. Você aceitou Jesus como Salvador, aí o Senhor Jesus vai te prometendo. Não, vai até ali que é assim, vai assim, vai assim, vai. Se você for ver os homens de Deus na Bíblia, eles andaram em promessas. O que é isso? Se tu continuar na empresa aqui, eu vou te promover. No final do mês, tu vai receber teu salário, no outro mês eu vou aumentar um pouquinho, aí vou te colocar ali, é como que seja assim. Deus ele vai te levando nesse caminho e até chegar na principal, que é exatamente a salvação. É a superior a todas, né? Exatamente. Tudo que nós... Caminho, verdade e vida. Tudo Jesus que disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Ou seja, quem anda comigo não erra o caminho, que eu vou levar ele em verdade, que é no sentido, Deus, não tem mentira, não tem engano, não tem tropeço, não entra em condenação, não se atrapalha e chega na vida, com certeza. Então, e tudo que nós desfrutamos das promessas de Deus para a nossa vida na terra, todas as coisas são maravilhosas, mas nada de se comparar com essa aqui, que está acima de todos. Porque a gente busca a saúde do corpo físico, busca uma bênção material, a conquista de uma casa, você tem aquela fé, empenho e vai conquistando. Mas nada se compara, até porque a própria palavra nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essa é a principal. Aí aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 1, é como se nós fôssemos transportados do reino das trevas para a luz, né? Para a gente começar a ver o que realmente Deus tem, essa revelação. Aí é o que o apóstolo Paulo nos diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque quando nós estamos cobertos pelas nossas vestes de ego, de humanos, de pecado, nós não conseguimos ver essa graça, essa dimensão. A nossa roupa está impura. Quando nós pegamos essa veste do Evangelho, da graça, nos vestimos dela, os nossos olhos são abertos. Então, é a parte espiritual que é esclarecida, que é vivificada, né? Não é uma questão natural. Natural você continua andando da mesma forma, falando, mas pensar e agir, você já está no nível superior, que é no nível da palavra de Deus. Então isso é muito importante para todos nós. Aí às vezes você passa assim, escuta uma palavra que Jesus falou e você não medita nisso, o que significa aquilo lá. Aí quando Jesus ele diz, que já foi falado, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Aí você imagina, o mundo inteiro é nada. Porque mundo, terra, carne, homem, não é do reino. Não adianta. Então você tem que nascer de novo. Você já nasceu do teu pai e da tua mãe, que é nascido da carne é carne. Homem gera homem e Deus gera Deus. Então você tem que nascer do Espírito agora, que é outra vida, que vai continuar vivendo como filho de homem, mas sendo um filho de Deus, que é o que nós vamos estudar aqui. Você sair da condição de criatura de Deus somente para filho de Deus, herdeiro do reino de Deus, do reino do céu. É isso aí, né? Então, como Jesus, ele veio como filho, porque o próprio Deus gerou ele como carne,
Você não foi gerado de homem, porque se fosse um homem que tivesse gerado ele, ele era filho de homem. Mas ele veio, foi gerado pelo próprio Deus, ele se fez carne. Então, só para chegar na condição nossa, aí sim, ele era um filho de Deus. E ele se entregou sem nenhum pecado e venceu o pecado na carne. Na mesma carne minha, nossa, ele não pecou, venceu o pecado, porque ele não veio de Adão, já com o pecado que nós temos. Todos nós temos uma enfermidade que veio de Adão. Aí essa enfermidade tem que ser tratada. Aí com o que trata? Com a palavra de Deus. Né? É exatamente o antídoto, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, que é o pão e a água da vida. Né? Então as pessoas às vezes não entendem isso, acham que escapa só empurrando com a barriga. Não existe esse negócio aí, não. Você tem que pegar o processo todinho. Você nasceu para que Bíblia, para que ser crente, para que andar dessa forma? Então o próprio Jesus morreu para quê também? Tinha necessidade, né? Se fosse assim, então já morreu para ter, ele veio, se fez carne e morreu na cruz do Calvário para resgatar nós dessa condenação, mas todo com um processo aí, uma maneira, né, de você escutar ele. Né? Ele é Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então o que está escrito aqui não é para brincadeira, 27 livros aqui do Novo Testamento, exatamente para te instruir, te dar entendimento do que deve ser feito para a salvação. Né? Então é isso aí, né? Vamos aos objetivos, né? A leitura bíblica, né? Sim. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pois é, aqui, quando diz aqui nesse versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não condena ninguém, não. Você acha que foi Deus que condenou Adão lá atrás? Ele disse, ó, não come ali. Ele comeu. Quer dizer, quem foi que condenou? Ele mesmo se condenou. Então, Deus, ele nunca vai condenar alguém. Não é você que se condena, é você que se contamina. É você, e já veio contaminado de Adão, mas essa contaminação você pode sair dela. Né? Como que tem um veneno ali, é enfermidade mesmo, que é curada só com o Evangelho. Quando você decide andar no Evangelho, você é curado disso aí. Então, foi curado, ou seja, toma uma injeção aí, é o que vai falar aqui, né? Não assim, da moda que eu estou falando, mas é mais fácil de você entender. Você vai tomar uma injeção aí, que vai acabar toda a doença passada. Limpou tudo. Agora você pode se contaminar daqui para frente. Então você vai sempre com esse, tomando sempre uma injeção de prevenção, que é exatamente o Evangelho, viver o Evangelho.
uma vida de arrependimento, de confissão, de humildade diante do Senhor, de necessidade de Deus daqui para frente. Aí sim. Se não for assim, não consegue. Mas Deus te ajuda. Às vezes você acha aí, a gente está falando para você aqui, você está achando difícil. Mas não é difícil, como nós vivemos. Nós estamos vivendo aqui, no Evangelho. Você pode viver também. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Não tem jeito, pode ser crente, pode não ser, né? Mas eu venci, tenha bom ânimo, ele disse. Seja animado, eu venci o mundo. Aí você pode dizer, mas também ele. Não, também o quê? Ele foi pior do que tu até. Porque ele veio já com essa incumbência, com essa responsabilidade de morrer na cruz por você, sem dívida alguma. Ele não tinha dívida. Então veja que na verdade, é muito mais difícil viver sem Jesus do que viver com com Jesus. certeza. A gente ouve falar, mas ser crente é muito difícil. Mas muito mais difícil é sem ter essa crença em Deus, sem ter essa obediência, porque Deus é um refúgio para nós. Ele nos socorre. A Bíblia é cheia de promessa e garantia de que Ele está conosco. Jesus mesmo disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Jesus disse, eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador para ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é o nosso ajudador, é o nosso mestre por excelência. Então, tudo isso é favorável e muito favorável para a nossa vida. Quem não tem isso já está em grande desvantagem, né? Como ele diz no 19 aqui, a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram maus, né? Então veja aqui o homem, aí depois ele diz que porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Ou seja, quando você faz errado é porque você não quer fazer certo. Aborrece é nesse sentido de você não dar valor, acha desnecessário, não quero, eu sou rebelde mesmo, eu não quero saber disso, negócio de crença não é comigo. Eu sou religioso, mas crença não é comigo, não. Os crentes eu estou fora. E não é assim, você tem que obedecer a Jesus, não é religião de homem, não. Então está dizendo aqui que você aborrece a luz, o conhecimento, o entendimento, a revelação do reino de Deus, a revelação do próprio Cristo. Quando você aborrece isso, você não quer saber. Agora, quando você procura fazer o que é correto, o que a Bíblia diz correto, não é o que a polícia falou que é correto, não. Aí começa a se abrir a tua mente, aí é a luz. Revelação para você. Quanto mais você obedece, mais luz tem, mais entendimento tem. É por isso que quem está fora diz que tu é doido. Não, agora só fala em Jesus, essa pessoa não sei o que lá, fica te criticando porque ele não está entendendo o que você está entendendo. Ele não está vendo o que você está vendo. É isso aí. Então a gente te convida a participar, para você ver como a gente está vendo. E muito mais que isso. O próprio Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Já pensou? O próprio Jesus dizendo para nós, um pecador, né? Vocês vão fazer obras maiores, porque eu vou para o Pai. E ele disse, deu ordem, soprou o Espírito sobre eles, ali os que estavam presentes, e deu uma ordem, não só para aqueles, mas toda a igreja, quem acreditar. Ele disse, aqueles que vocês perdoar os pecados, serão perdoados. E aqueles que reterem o pecado, será retido. Então, se vocês orar por alguém, é perdoado os pecados dessa pessoa acreditando. Então, assim, é muito poder, né? Que Deus tem nos dado muita misericórdia para com o homem, né? O próprio Jesus, né? Ter essa misericórdia do homem, né?
Vamos aos objetivos da lição, que são 3. Cada objetivo está relacionado a um tópico da lição. Primeiro, explicar biblicamente a promessa da salvação. Segundo objetivo, mostrar a natureza da promessa da salvação. Terceiro objetivo, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Esse resumo que a gente faz aí já mexe, né, em tudo isso aí, né? Sim. A gente faz uma síntese, né, Sim. de desses 3 tópicos, né? Ok. Introdução da lição. Vamos A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Palavra-chave, salvação, né? Pois é, quando a pessoa não entende isso aqui, ele acha que Deus é obrigado. É uma obrigação da parte de Deus te salvar. Quando você se converte, que é o reconhecimento, um arrependimento, não é nada mais do que o reconhecimento mesmo, de ser grato a Deus, junta tudo isso aí para ser um arrependimento, vem uma gratidão, né, por ter nascido e estar aqui, por ter a oportunidade de salvar, e reconhecer dos erros, das falhas, que quando você vai olhar para os profetas, para as pessoas de Deus, até os de hoje mesmo, os homens de Deus, você vai ver a diferença deles para a tua vida. Você começa a enxergar isso, né? Ele é diferente mesmo, ele padece até, de alguma forma, ele nega-se a si mesmo para que possa servir ao Senhor, que você começa a ver isso aí, olha para a vida de Jesus, o que ele fez por ti, aí você começa a reconhecer, aí você vai ver que o errado é você e que Jesus foi bom demais contigo. E exatamente esse reconhecimento da bondade de Deus para conosco, né? Porque você não enxerga isso, você acha que Deus é obrigado a te salvar do jeito que tu tá, e ainda acha é pouco ainda. É porque existe uma cegueira espiritual em você, existe aí uma indução da parte maligna, carnal, terrena, né, natural, que você não consegue penetrar nessa graça de Deus, que é essa luz que verdadeiramente esclarece o ponto que você se encontra e a bondade de Deus que está disposta para ti. Você não consegue ver isso sem arrependimento, né? Sim. Então aí, às vezes as pessoas querem exigir de Deus as coisas, aonde você tem que rogar, pedir misericórdia. É o contrário. Aqui o primeiro tópico, a promessa da salvação. Primeiro subtópico, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê não será condenado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Segundo, a de que quem não crê já está condenado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para os que creem em seu
filho. No Velho Testamento parecia assim que sempre as pessoas morreram, claro. Você sabe disso, que não precisa nem a gente comentar, mas só para você entender que morte natural é natural. E uma morte, quando a Bíblia até diz, quando a pessoa pecava, era condenado de morte. Quer dizer, uma morte que não foi por causa de um erro. Não está entendendo? Quer dizer, é pecado, quer dizer, aquela pessoa, ele foi condenado eternamente, ele foi para o inferno mesmo. Aquelas pessoas que se levantaram contra Moisés, aquele pessoal do dilúvio lá, esse povo tudo foram condenados de morte mesmo. Quer dizer, é diferente de uma pessoa, porque pode ser o maior Abraão, amigo de Deus, morreu. Mas não foi uma morte precoce por causa de um pecado dele. É porque existe uma ordem dele morrer mesmo. Quer dizer, no Velho Testamento era assim. A pessoa, às vezes, tinha um pecado ali, era apedrejado, foi morto por causa do pecado. Quer dizer, aquela pessoa foi condenada mesmo. Já agora não, as pessoas morrem espiritualmente. É um monte de milhões e milhões de defuntos negociando aí. Aí vive andando nesses cruzeiros aí, curtindo a vida, tomando uísque, prostituindo, estão mortos espiritualmente. Então é espiritual. O próprio Jesus disse, quando um disse para ele, eu te seguirei, aonde tu for, ele disse, não, já estou falando, é na mesma passagem, mas eu vou falar daquele que disse, Jesus disse para ele, segue-me. E ele disse, deixa que eu primeiro enterre meu pai. Ele disse, deixa que os mortos enterram os mortos. E aquelas pessoas não ouviram ele, não deram ouvido. Quer dizer, aí está tudo morto, rapaz. Vai ficar atrás de enterrar morto, deixa os mortos enterrar os mortos aí. E segue-me. Quer dizer, vem atrás da vida, que eu sou a vida. E tu acreditou, então larga esse negócio de morto, não vai mexer com morto não. Então assim, entenda que hoje nós saímos dessa morte para a vida com Jesus, né? Aí você pode morrer amanhã, pode morrer daqui 10 anos, a hora que morrer pode ser de mordida de cobra ou acidente de carro, pode ser de qualquer coisa, mas você garantiu a vida. Às vezes as pessoas não entendem isso. Ah, meu pai morreu, fica zangado com Deus. Mas, rapaz, e quem escapou? No sentido físico. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, já está profetizado que viria o Messias e está lá escrito, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque nós sabemos que lá em Romanos 6, 23, tá? Paulo já descreve, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para o homem é a vida eterna. Só tem uma forma de olharmos para essa salvação, abraçarmos essa salvação, porque Cristo é o remédio para o nosso pecado. E a morte dele, ressurreição, nos garantiu. Não é como está escrito que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A autoria, ele iniciou, ele pensou, ele planejou através de Deus, claro, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele trouxe a provisão dessa salvação e nós vamos aplicar essa salvação, reconhecendo essa consumação. Ele consumou e nós vamos aplicar isso na nossa vida. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Você vê esse versículo aí, que é Hebreus 12, 2, né? Isso, você falou. Autor e consumador. Aí que diz que, olhando para Jesus, é uma carreira que nós vamos seguir. Autor e consumador olhando para Jesus, sem tirar a vista, que é vivendo o Evangelho. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, a parte B vai falar dele. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta.
Ou seja, o gozo, qual era o gozo de Jesus? E é salvar as pessoas. Ele veio para quê? Eu acabei de falar agora há pouco. Jesus veio para salvar o mundo. Para salvar. Não foi para condenar, ele veio salvar. Porque condenado já estava, não tem o que condenar mais. Né? Já está tudo certo, tudo condenado. É tipo aquela, eu já até falei já sobre isso, de você vai pedir uma coisa para alguém, você diz assim, ou não, eu já tenho. Agora falta só o sim, né? Quer dizer, condenado você já está, não precisa fazer mais nada não, já está tudo certo já. Agora você precisa sair da condenação para a vida. Sair Crendo. da morte para a vida. Então Jesus, o gozo que lhe estava proposto, quem propôs? O próprio Deus, ele mesmo, eles três lá. Que é Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou descer lá, eu vou abrir a porta para esse pessoal aí, pro Ramalho. Se ele quiser, se ele não quiser, é problema dele. Aí a gente bota outro lugar dele. Vai aparecer um lá porque vai querer. Aí assim. Então, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. O que é isso aí? A afronta. Ele não deu lugar para afronta. Afrontavam ele, ele não revidava. É isso aí. Não quis ter por usurpação, ser igual a Deus, para revidar isso aí com o poder de dar cascudo dos outros, ou de alguma forma lutar contra alguém. Desprezou, simplesmente não deu ouvido à afronta. É isso aí. Pai, perdoa quem não sabe o que estão fazendo, não. É assim, ele agia dessa forma aí. Então a gente tem que olhar para esse lado, né? Em Romanos 8:1, já o apóstolo fala que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir dessa aceitação, eu aceito Jesus como meu Salvador, fazendo essa confissão pública, eu já passo da condenação para a absolvição, para a vida. Aí você tem que entender que você vai fazer só o que está na Bíblia, porque se você fizer errado, ele já saiu de ti. Não é que ele saiu porque tu expulsou ele. Então Paulo ele fala isso, que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3:17. O que é isso? Se alguém destruir, não é ele, Deus o destruirá. O que ele está dizendo? Se tu pecar, Deus sai de ti. Quem pecou foi tu, não foi ele? Então tu foi para um lugar que ele não vai lá. Ele saiu, não vai só. Eu não vou. É isso aí. Só para deixar aqui claro, assim, para as pessoas entenderem o que a Bíblia diz. Porque às vezes a pessoa não entende essa linguagem. Não, tu errou, tu quer ir. Eu não vou para lá, desse lugar, ou fazer o que tu está querendo fazer. Então é o pecado, o erro. Então aí a pessoa decide ir, aí ele sai. Então Deus o destruiu. Deus saiu dele e destruiu, perdeu a vida. É isso aí. Então vamos aí. Segundo subtópico, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça. Lucas capítulo 1, versículo 69 e versículo 71. Fala também sobre esse livramento do perigo da nossa saúde, Atos capítulo 27, versículo 34. Livramento da prisão, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Livramento do dilúvio, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Atos capítulo 4, versículo 12 e Romanos capítulo 6, versículos 4 ao 11. Na verdade, sempre Deus se revelou ao homem. Ele falou no anterior pelos pais, Hebreus fala isso no início, né? E agora, nesses últimos dias, pelo Filho. E continua falando pelos homens de Deus. Não adianta, pela sua própria palavra,
e pelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Quem é que quer? Quem deu crédito à nossa pregação para que o poder, a promessa de Deus possa alcançar? Aí é que está, né? Isaías já dizia isso antes. Então veja que é assim, se você quiser, Deus se revela. Porque quem está querendo mesmo é Deus. Ele te criou exatamente para isso, mandou, se fez carne, veio, aí passou tudo aquilo lá, aquele sofrimento, para quê? Só para salvar você. Aí ele vai se esconder de você, ele vai suvinar, vamos dizer assim, os seus mistérios. Não, ele vai te revelar, rapaz. Ele quer dizer para você. Agora você não dá lugar, né? Se der lugar, tem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está lá garantido. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não dá para separar essa palavra crer, porque o crer é o passo único para alcançar toda essa dádiva divina. E quando você vê no 13, que é após isso que você falou, 12, né? Foi 12. Aí diz que esses não nasceram da carne, da vontade. Porque a carne não tem vontade de nascer de novo. Já nasceu, ela quer forró, brincadeira. Não é não? Assim, então, esses não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, que é do homem, mas de Deus. Vontade de Deus. Né? Nem da vontade do varão, nem do sangue, não. Da vontade nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, não é de naturalidade, é de espiritualidade que nasce. Agora o terceiro subtópico que fala sobre o Salvador. Então, a salvação é oferecida pelo Salvador. Está aqui no terceiro subtópico. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Lucas capítulo 2, versículo 11, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João capítulo 3, versículo 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá. Quem segue, quem ouve e guarda minhas palavras, nunca verá a morte, ele disse. Que é exatamente a separação de Deus eternamente. Né? É isso aí, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres
obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, a natureza da promessa da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro subtópico, justificação. Nós vamos estudar sobre os aspectos da justificação, da regeneração e da santificação, que compõem essa realidade da salvação na nossa vida. Justificação, um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isso é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Romanos 5:1, né? Justificado pela fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nele se descobre a justiça de Deus, no Evangelho. De fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Exatamente quando você acredita de coração, então já foi pago tua conta. Não deve mais nada. É justo. Você passa a ser um justo.
Aí é que entra o processo da caminhada. É o caso do homem. Sempre a gente fala aquele ladrão da cruz, né? Quando ele confessou ali, disse para Jesus que queria que ele se lembrasse dele, quando ele estivesse no reino dele. Ou seja, ele pediu perdão, reconheceu que Jesus era rei, que tinha um reino, que ele queria estar lá com ele. Dívida Nessa cancelada. palavra ele disse tudo isso. Aí Jesus disse, pois pronto, tu não deve nada. Tua dívida isso está aí, tá tudo cancelada. pago. É isso que significa a justificação. Aí ele morreu logo, agora se ele descesse ali, aí ele ia ter que ter uma vida de santificação, uma lavagem do Espírito. Ele ia ter que ter o dom do Espírito, que já estava nele, no caso. A pessoa, quando se arrepende, o dom do Espírito, que é o que você falou, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. É um dom que o homem, quando ele confessa o nome do Senhor, ele recebe esse dom. Como disse o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse dom é exatamente, você vai ser conduzido agora pelo Espírito. Aí só depende de você tacar os pés nele ou você ficar com ele. É que é o que eu disse, quando você insiste em ir para um canto, ou ter uma atitude errada, o Espírito vai dizer, para ir eu não vou, se quiser ir solto, vai. É como que seja assim, entendeu? E você vai entender isso. Aí você vai, o problema é teu. Então ele não vai, já perdeu a salvação. A não ser que exista outro arrependimento, outro retrocesso de novo para ele, que é exatamente esse outro convertimento, porque aquele ali já foi, né? Então é esse processo aí. Essa justificação, a conclusão disso é o que Jesus fez por nós. Ele tomou o nosso manto de pecado e nos vestiu com o seu manto de justiça. É a graça. Exatamente. Revelada à humanidade. Mas quando você resolve se abraçar com ele, né? Com certeza. E as pessoas não entendem isso, acham que é só dizer. Mas não é isso, é você se agarrar com as palavras dele, você gravar dentro da tua mente para viver as palavras do Senhor. Que ele diz que é guardar as minhas palavras. Viver um relacionamento genuíno, é um chamado a se relacionar com Deus da mesma forma que havia essa comunhão entre o homem e Deus no jardim, quando Deus criou. Então houve agora essa reconciliação. Claro que como é condicional a promessa da salvação, exige do homem acreditar e viver essa coisa interna, né? Pela fé. Romanos 10, 8. Quando Paulo diz que se com a tua boca, é o 9, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, por que ele diz isso? É porque se você realmente acredita que Deus fez todo aquele processo de Jesus no natural, ele transformou num corpo glorificado, ressuscitou ele para nunca mais morrer, entende isso, compreende isso, então você sabe que você vai ser também transformado. Você tem certeza de tal maneira que você vai seguir isso, esse processo aí. Então ele disse, será salvo, se você acreditar assim. Aí com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, com o coração se crê para a justiça, que é exatamente o que nós estamos falando, de justificação. Sim. Com o coração, não é uma coisa interna, não é com a boquinha, carinha de tontinho, engraçadinho, não. É uma coisa bem interna. Com o coração se crê para a justiça e com a boca, aí é o externo. Se faz confissão. Se faz confissão para a salvação. Aí já veio dentro de mim essa confissão. Não foi uma coisa só da boca para fora, como diz, né? Sim. Não é só daqui para fora, não. É uma coisa verdadeira que veio de dentro de mim. Aí Deus, ele justifica você quando isso é verdadeiro, né? Temos aqui o segundo subtópico, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João capítulo 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração.
denominada de o novo nascimento, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. É aquela famosa história do discurso de Nicodemos com Jesus. Isso. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 7 ao 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 11. É exatamente disso, né? O que eu acabei de falar, né? Essa transformação do coração. Há uma transformação lá no teu interior, que você vai externar isso. Né? Quando você externar, ela já vem como verdade, ela já vem, primeiro já foi justificado por Deus, teve essa regeneração, que é exatamente uma convenção, é exatamente um reconhecimento, uma compreensão, um entendimento da realidade da coisa, né? Espiritualmente. Então, quando acontece isso, aí só Deus vê, é você e Deus. E o testemunho é dado no nosso espírito, no nosso ser, de que agora nós somos nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é um testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso espírito de que agora nós somos verdadeiros filhos de Deus. Em Romanos 8 fala isso aí também, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? É verdade. Então, é porque essa testificação, o próprio Espírito diz, não, agora tu acertou, é assim mesmo que eu quero. Então, aí tu está justificado. Aí você sabe disso quando está certo. Não tem como você ficar sem saber. Todo aquele que invoca o nome do Senhor não será confundido. Quando você invoca de verdade a Deus, Deus vai te esconder de ti? Não, ele vai, é o que eu falei agora há pouco aí. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, eu me escondo dele, eu não quero ele. Não, de maneira nenhuma. Ele vai se revelar para você, né? No versículo Romanos 8, 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que esse testifica? Ele te revela, ele te diz, ele faz você entender, você compreender que tu tá certo. Não, o que tu tá fazendo tá certinho, pode continuar que tu é filho de Deus, tu é herdeiro do reino, né? Então vamos lá, terceiro subtópico, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois temos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Exatamente. Aqui está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que a ajuda
a desenvolvermos essa santificação através da sua palavra, através do Espírito Santo, E sempre, progressivamente. e sempre eu digo que é santificação, que às vezes a gente está falando aqui não é para os teólogos, está falando aqui para quem quer. As pessoas às vezes nunca não entendem a linguagem bíblica. O que é isso aí? Pensa que é um santo carregando um pau aí no negócio. Não, não é isso não. Santificação é separação do pecado, aproximação da santidade de Deus, da obediência a Deus. Aí é por isso que essa lavagem, essa regeneração, né? Esses frutos de arrependimento, que é um fruto do Espírito, o que é melhora de vida, é mudança do ruim, do mal para o bem, é você deixar de fazer a coisa errada e fazer certo. Isso é santificação. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, processo de aproximação de Deus, em vez de você, sabe aquela coisa de você ser um profissional que você regride, em vez de você ser progressivo, progredir, né? Edificar, você vai derrubar, você vai destruir. Você não pode regredir ou voltar, você tem que continuar. Então, se você está andando rumo ao reino do céu, então você vai melhorando. Não significa que você morreu e ainda não chegou lá. Não tem esse negócio de chegou lá. Com Deus não tem ao fim do caminho. Não, você vai andar até a morte. Então, aquele que vencer até o fim, significa que ele chegou ao fim e ele não acabou de vencer, mas ele foi vencendo, ele não voltou. Então, não tem uma chegada. Ah, agora chegou, vou me deitar, esperar a morte lá deitado. Não existe isso. E você vai ter que ser crente até a morte. Até o final. E esse processo da santificação, o ser humano sozinho não consegue desenvolver, porque a regeneração é o que Jesus fez por nós. A santificação é o que Jesus, através do Espírito Santo, faz em nós. Então, ele vai produzindo. Eu vou reagindo a essa graça e o Espírito vai produzindo esses frutos do Espírito em mim. É exatamente um alimento. Ele vai se alimentando e alimentando quem está por perto. Mas você vai melhorando sempre. Porque é espiritual. Então você está produzindo, né? Fruto produzir. Fruto está dizendo. Então, a laranjeira produz laranja, é fruto. Então os frutos que... Ou a mulher produz os que filhos, estão em Deus, né? Que estão em Jesus, que são espirituais, eles só podem descer para a minha vida, só podem produzir resultado na minha vida através dessa sintonia. Então, eu entro nesse relacionamento, eu recebo essa graça. É porque a permissão é de você, é você que permite tudo. Deus não trabalha em ti nada se você não permitir. Não tem como. De melhora, né? No sentido de você seguir. Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. João, capítulo 3, mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios, capítulo 1, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Para você entender, a gente não vê um braço, uma perna, ou uma mão, ou um dedo andando na rua só. É um corpo. Um corpo é porque está ligado, e principalmente a cabeça, que é Jesus. Se um corpo sem cabeça nunca vai andar, não vai dar certo. Então você está ligado em Jesus. Entenda que Jesus não vai em todo canto, ele não faz todas as coisas mundanas.
Então ele é santo. Ele não concorda em fazer o que os homens fazem. É o que o reino permite. É isso aí. Então a pessoa tem que já entender por isso. Se eu quero fazer o que eu quero, eu me desliguei do corpo de Cristo, fiquei com o corpo de quem? Se eu te disser que é do diabo, tu vai achar ruim, mas é verdade. Então você está num corpo do mal, do diabo, dos demônios, que é exatamente o inferno, é como que seja um corpo, e o céu é outro corpo. É como que seja assim. Então, lamento te dizer, mas é a verdade, né? Então, vamos prosseguir. Segundo subtópico, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João capítulo 3, versículos 18 ao 20. E também mostra que os que receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Atos capítulo 14, versículo 21, 22, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 ao 12, Hebreus capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Então, a salvação ela pode ser perdida sim. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível. Agora não é pecado, tem pecado que não é para a morte, tem pecado para a morte. Mas se você abandonar a fé, que é a apostasia mesmo. Proposital. Proposital, e você abandonar mesmo, é impossível voltar outra vez. E a gente vê tanto, né? Pessoas que já experimentaram, pelo menos a gente imagina agora, que experimentaram, tem gente que só né? fica triste, se afasta, se deita na moita. É tipo uma ovelha ferida, ela se afasta do bando ali, do rebanho, aí cai lá, fica escondida. Então não é, essa pessoa só está triste ali, mas ela não. Aí agora se revoltar contra Deus mesmo, pronto. É a rebelião. Aí cai nisso aqui. Foram iluminados já e apostataram da fé, crucificaram o Filho de Deus outra vez. Então a gente já que foi liberto, né? Prossigamos. Terceiro subtópico, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente em Cristo, com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Vamos, acabando o tempo, mas vamos já para a conclusão. Conclusão, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo.
A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. É isso aí. E assim, Deus ele espera você pedir, né? Porque se você não pede, como vai querer? Será que eu quero uma coisa e eu não desejo isso ao ponto de pedir? Para quem tem e quer dar? Porque Deus ele não suvina nada, como eu acabei de falar. Aquele que pede, recebe, ele disse. Está dito já. Pedir, dá-se-vos-á. Buscai, acharei, batei, abrir-se-lhe-á. Quer dizer, se tem quem me dá e eu estou precisando e eu reconheço que preciso e quero, que custa eu pedir? Agora, se eu não faço isso é porque eu não quero. Não tem interesse nenhum, para mim não presta para nada esse negócio aí. Então Deus ele leva em conta isso aí. Se você não pede é porque não quer. Agora quando você pede, aí sim, aí já começa essa crença que é exatamente isso aí que nós estamos falando. É isso aí, né? Então, se você poder proclamar que é salvo é um privilégio, pois a salvação é uma mudança de estado, de uma condenação para privilégios, ou seja, para as bem-aventuranças garantidas pela morte e ressurreição de Jesus. E não vá pensar que você escapa. Se você não for no arrebatamento da igreja, você vai para o juízo final. Pode estar certo, você não escapa da eternidade. Então isso é realidade e precisa ser atentado. Atentar para isso. É isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos finalizando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente, que Deus venha revelar-se a você, né? Para você compreender isso aí e continuar, se não aceitou Jesus, aceitar como Salvador, e se já aceitou, continuar numa caminhada de santificação, né? Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.